Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando aqui mais um episódio do nosso Pebas Podcast. Eu sou o Nilton e aqui do meu lado meu amigo. E eu sou o Dedé, não esqueça, Dedé, tá certo? Eu acho que foi no penúltimo nosso Pebas Podcast, eu fiquei meio assim, digamos que meio travado, não foi? Eu troquei meu nome, foi isso? Não, foi meu... O e-mail, foi o e-mail, né? mas tu já corrigiu. Já corrigi, já. Certo. Tive que fazer a correção lá embaixo, né, na descrição, para o pessoal não ficar um pouco perdido. E só lembrando o pessoal, quem está dando aqui apoio total aqui à nossa mídia social, nosso Instagram, nosso Facebook e também nosso YouTube, é a Salesbook Marketing Digital. Não esqueça, Salesbook Marketing Digital, tá certo? E hoje nós temos aqui ele, que é membro fundador da Academia de Letras, já foi presidente e hoje está como vice-presidente, é advogado desde 2001, começou na advocacia com uns 22 anos, é atuante, veio para cá para Parauapebas em 2004, a convite de um escritório para defender, não sei se é defender, representar, não é isso? Representar a Vale. Fundou a Moraes e Oliveiras Advogados e Associados, junto com seu sócio Rony Oliveira, atuando essencialmente na área trabalhista, sindical e civil. Atualmente é conselheiro estadual da OAB pelo segundo mandato. Em Parauapebas, representa a Comissão de Direitos do Trabalho e também da Comissão de Assuntos Minerários. Em razão do trabalho e também das características pessoais dele, sempre que ligado à justiça social, aos direitos humanos, aos direitos sociais, esse caminho o levou a se organizar politicamente. Desta forma, se filiou ao PSOL há mais de 10 anos. Caralho, 10 anos de PSOL. Nas últimas eleições municipais, chegou a concorrer para prefeito, recebendo honrosos 2.030 votos. É carioca, criada em Belém e residida em Parauapebas desde os 25 anos, onde se casou e teve 2 filhos. Galera, esse é o Dr. Rubens. Olá, pessoal. Olá, Nilton, Dedé. Prazer incrível estar podendo participar desse bate-papo. Confesso que é a primeira vez que participo de um podcast, né? E tenho certeza que é um motivo de muito orgulho poder estar iniciando aqui com vocês. Fiquei muito feliz com esse convite e acho que é muito importante que essa nova forma de se comunicar se espalhe realmente por Parauapebas e faça com que ideias, com que sentimentos, com que pensamentos possam estar circulando por aí livremente pela internet, né? Sim. E as pessoas que estão conectadas aí, que são muitas, possam estar entrando em contato com essas ideias e com essas impressões sobre a realidade, sobre a vida, sobre diversas coisas, enfim. Então é isso, estamos aqui para bater esse papo aberto, franco, sincero e, enfim, e colaborar com essa plataforma digital que é muito importante, muito bacana e muito essencial. Certo, é isso aí. E nós vamos começar aqui não é jornalismo, né? Mas tem que ter um nichozinho, tem que ter aquela pegada para dar início. Começa falando da sua vida lá do Rio de Janeiro, como você começou na faculdade. Meu amigo, é o seguinte, eu vim para Belém com 2 anos de idade. Chegando em Belém, meu pai, engenheiro civil, foi contratado para uma obra temporária. Essa obra tinha previsão de durar aproximadamente 2 anos. Imagina você, um engenheiro que chega aqui para Parauapebas para executar determinada obra por um determinado período de tempo, acaba que passa a vida inteira. E foi mais ou menos assim. Chegando lá em Belém, então, com uns 2 anos de idade, o que era para ser 2 anos virou quase 20. E esses 20 anos de Belém eu me alfabetizei até me formar. Assim que me formei em Direito, cedo ainda, fui para o Rio de Janeiro e voltei com a minha família de volta para o Rio de Janeiro e lá eu iniciei então a advocacia. Comecei a advogar no Rio, na verdade procurei emprego nos classificados, porque lá é assim, você vai lá na letrinha A, advogado, e no início era o salário mínimo mais o vale transporte. Rapaz, passei o pão que o diabo amassou ali no Rio de Janeiro, transitando naquele centro de terno e gravata, andando de van, andando de metrô, andando de ônibus, enfim, aprendendo bastante e dando valor, né? Dando valor ao suor de cada dia. E nunca foi, essas dificuldades todas do início nunca foram suficientes para que eu desistisse de algo. Muitas das vezes outras profissões, outras atividades mesmo, a pessoa recebia mais do que eu estava recebendo naquele momento. Isso me deixava um pouco preocupado. Sempre pensei assim um pouco no futuro, como é que vai ser. Eu sei que nessa história eu pensei assim, poxa, voltando para o Pará, voltando para Belém, de repente eu consiga me enquadrar melhor, né, no mercado profissional.
mandei meu currículo para 2 grandes escritórios, que eu já tinha passado como estagiário, e no dia seguinte me respondem. Me convocando para uma entrevista com o objetivo de ocupar uma vaga aqui em Paraupebas, para atender um cliente aqui, que no caso seria a Vale. Então, eu não pensei 2 vezes, pesquisei sobre Paraupebas, até então não conhecia direito a realidade daqui. Passei, então, a pesquisar, investigar e tudo mais, me interessei e falei, vou nessa. Quem sabe será um grande início. E se não der certo, eu volto. Verdade. Volto para o Rio e a vida segue. Não deu uma semana, já estava de volta em Belém, participei das entrevistas lá no escritório, na matriz, e vim para cá. Vim para cá, assumi sozinho no escritório. Na época atuávamos tanto no direito do trabalho como no direito civil e ainda na esfera extrajudicial, fazendo negociação de terras para Vale. Aquisição de terras, de direito de posse, para fazer pesquisa, aquela coisa toda chamada as servidões minerárias. Fiquei 2 anos e meio trabalhando nesse escritório aqui em Paraupebas. E ao final eu pensei assim, é melhor, talvez, eu pensava assim naquela época, ainda com 26 anos, eu assumi meu próprio escritório, né? Passei então a advogar sozinho. Saí desse escritório que eu estava e passei a advogar sozinho na área trabalhista, atendendo massivamente assim o interesse das empresas. Eu era advogado empresarial. Eu sei que com o passar do tempo e com o amadurecimento profissional, eu fui me compreendendo dentro do direito do trabalho como sendo mais adequado e mais próximo dos meus pensamentos, das minhas características, se eu defendesse o trabalhador. E eu passei, então, assim fazer. A partir de então, eu começo a trabalhar em defesa dos trabalhadores da mineração, dos trabalhadores vítimas de doença e acidentes do trabalho. E aí eu já estava associado com o Dr. Rony, meu grande mestre, professor, inspirador, que até hoje a gente está junto nessa sociedade. E o escritório foi ganhando corpo, a gente foi se destacando nesse cenário de atuação e defesa das pessoas que foram vítimas de doença ou acidentes do trabalho. Aqui em Paraupebas quase não tem, né? Aqui em Paraupebas isso é muito comum, na verdade, né? Porque a própria mineração é uma atividade de elevado risco. Isso. E a ocorrência de acidentes é muito provável em áreas como essa. E adoecimento também. E a realidade mostra isso não só através das ações judiciais, mas também através do excessivo número de trabalhadores que estão afastados pelo INSS, seja aposentado por invalidez, seja recebendo auxílio-doença ou alguma coisa do tipo. Então, é mais ou menos esse um pouco do meu retrospecto profissional. Estou até hoje aqui, já estou caminhando quase para 20 anos, atuando como advogado aqui na cidade. Hoje em dia, a nossa advocacia está bastante consolidada nesse sentido, né, de ser um escritório reconhecido por atuação na área trabalhista, na área sindical também. A gente também atua como advogado do Sindicato dos Servidores Públicos do município. E as tarefas diárias em defesa desses clientes, dos direitos de todos eles, não é fácil, é muito árduo, sobretudo no contexto atual de reforma trabalhista, de redução e retrocesso de direitos sociais que vem ocorrendo paulatinamente ao longo dos últimos governos. Então é isso, é um pouco desse do nosso retrospecto, como um advogado, né, desde o início até hoje. E uma curiosidade que eu tenho é assim, quando eu estudei no Irmã Dulce, Há primórdios, tempos atrás, porque 200 anos atrás. eu acho que é de vigia, eu conheço 2 vigias aqui. Um vigia lá do Irmã Dulce, o senhor Maradona, ele escreve livros, né? Eu conheço ele, estudava lá, foi vigia a vida toda lá, desde que eu ensinei no ensino médio. E a minha filha estudava aqui numa crechezinha aqui, no final da Sol Point. E o vigia de lá também, um dia eu parado lá conversando com ele, a gente foi conversando, ele foi me falando também que ele escrevia livros, né? Aí eu falei, ué, mas como é que é assim, que eu não conheço aqui? Eu conheço duas figuras aqui de Paraupebas que escrevem livros, e por que eu não vejo numa rede social aqui da prefeitura, ou da associação, ou da Academia de Letras, a divulgação desse pessoal? Você que fez parte da academia, como é que funciona isso aí? Bom, bora fazer uma ligação entre a advocacia e a literatura, né? É natural do estudo do direito você ler e você escrever. Na verdade, o instrumento do teu trabalho é a escrita e a oratória. Então, nada mais natural do que aquele que trabalha com direito ter um gosto maior assim pela leitura e também pela escrita. Não só a escrita jurídica, né? No meu caso, por exemplo, desde os 15 anos eu comecei a escrever poema. Comecei a escrever poema a partir de concurso da escola e tal, papapá. Então, sempre gostei disso e sempre que pude participei de cursos,
sobre escrita, curso de técnicas de redação, técnicas de criação e tal. Então, isso foi uma realidade na minha juventude e também no início da minha vida adulta, vamos dizer assim. Então, desde que eu morava em Belém, e depois, inclusive no Rio de Janeiro, eu já vinha militando, vamos dizer assim, nessa questão de movimentos poéticos, de movimentos literários, de construção de obra coletiva, de realização de eventos ligados ao mundo literário, ao mundo artístico e tudo mais. Quando eu cheguei em Paraupebas não foi diferente. Chegando aqui em Paraupebas, de início, logo eu encontro com o Ivan Oliveira, um grande artista local, cineasta, que inclusive está aqui com a gente ali, e também o Dejaí. E a gente conversando e tal, identificando entre nós gostos comuns com relação à arte, sobretudo cinema naquela ocasião, a gente criou um cineclube. Esse cineclube tinha como objetivo inicial difundir o cinema brasileiro aqui em Paraupebas, criar não só não só estimular a formação de público, de plateia, né, que as pessoas se habituassem a ir assistir filmes, e após os filmes debater, participar da sessão de conversa e tudo mais, como também expor, exibir filmes em Paraupebas. E o cineclube ele fez isso. Ele foi às diversas praças públicas inclusive da periferia da cidade, foi à zona rural. Agora que tu entrou nesse detalhe bem, eu era criança, sou um jovem adulto, né? Mas eu lembro desse cine aqui no antigo Paqueras Clube. Eu acho que ele veio aqui, tinha um Era cinema. no fã, na verdade. Ah, lá no fundo. Lá Que ficava do lado do... Era até o Nando na época. Isso, né? no Nando, isso. Eu lembro. Sim, sim. Ah, isso- então isso era tudo vocês tem- que organizavam. Gente Teve fazia também aquele sessão curta lá. Carajás também. O Curta Carajás ele foi um desdobramento dessas atividades do Labirinto Cinema Clube. Na verdade, o Labirinto Cinema Clube, no início, ele era compartilhado, assim, as ideias, as atuações, e mais em seguida o Ivan assumiu a cabeça disso e adotou essa missão, vamos dizer assim, como profissão de fé mesmo. E profissional de trabalho. Então ele escreveu o projeto, aprovou na Lei Rouanet, conseguiu captar patrocínio da Vale, e esse festival, que é um festival de curtas-metragens de filmes nacionais, ele perdurou ao longo de quase 8 anos, consecutivamente, enquanto no estado do Pará não havia qualquer outro tipo de cinema, de festival de cinema, Paraupebas estava realizando. E realizando a partir de uma iniciativa da sociedade civil e a partir também de aporte de recursos da empresa privada, da iniciativa privada. Então isso foi muito interessante, não só pelo ineditismo do projeto, como também pela grande sacada de que nem sempre é preciso que você fique à mercê da boa vontade do poder público. Nem sempre as políticas públicas de cultura elas são levadas a cabo de maneira eficiente, de maneira correta, de maneira séria, de maneira planejada, de maneira que contemple a todos, de maneira indistinta, né? Então, diante dessa dificuldade que é lidar com o poder público, a iniciativa privada precisa, e a sociedade civil, se organizar e também realizar. E o Labirinto Cinema Clube, ele demonstrou isso, ele provou isso, na verdade. Ao mesmo tempo que tudo isso vinha acontecendo, eu, enquanto advogado, ajudei a organizar, vamos dizer assim, ou estimular a organização da classe artística. Ajudei a criar, por exemplo, a Associação de Teatro de Paraupebas, capitaneada pelo Dodge, uma associação que executa, desde a sua criação, incessantemente, a valorização do ator, a capacitação do ator, da atriz, dos demais profissionais envolvidos no teatro, que até hoje ensaiam, que apresentam suas peças, que tem, inclusive, atores que foram para fora da cidade, para outros estados, inclusive, realizar seus trabalhos. Ajudei a criar também a Associação de Escritores, que é a Academia de Letras, e sou membro fundador da academia, portanto. Teve um primeiro presidente, o Paulo Poeta, depois veio o Lima Rodrigues, grande jornalista, conduziu também a academia como segundo presidente, depois veio eu, fiz a minha gestão ao longo dos últimos 2 anos, e a partir de 2021, a querida Terezinha Guimarães assumiu, a primeira mulher, então, a presidir a Academia Paranaense de Letras, já num quadro com mais membros, que na minha gestão a gente conseguiu abrir um pouco mais as portas da academia para o ingresso de novas pessoas, sobretudo escritoras, mulheres, porque elas são a grande maioria, elas vêm desempenhando um excelente trabalho aqui na cidade, e inclusive algumas delas com mais de 20 obras publicadas na Amazon, como a Cris Carvalho, que é uma escritora que todos têm que conhecer. Cris Carvalho escreve um livro atrás do outro, e são livros muito bem baixados e vendidos pela plataforma digital, chamados e-books, né? E nessa toada, amigo, a gente criou a Academia de Letras, que está caminhando já agora para o seu 7º ano de existência.
tem atividades realizadas e comprovadas aqui para Alpevas. Temos concursos literários realizados no ano passado com premiação e dinheiro. Está em andamento a construção de uma antologia poética. Tivemos recentemente o lançamento de um e-book chamado Letras na Pandemia, um e-book emergencial, que está também disponível na Amazon por apenas R$ 2,99. Um livro que contém obras de mais de 21 escritores, 11 mulheres e 10 homens. Um livro que tem poesia, que tem crônica, que tem conto. Um livro que reflete os mais variados estilos e pensamentos, porque é um livro plural. Então a academia ela vem desenvolvendo esse trabalho. E em paralelo à academia, aí quero chegar ao Maradona, um dos nossos acadêmicos, que é o professor Avone, um historiador, que tem alguns livros muito importantes, inclusive para Paraupebas, como a história da colonização de Paraupebas, como também a questão mineral e por aí vai. Ele também tem um livro, inclusive, que retrata sobre os escritores locais. E a partir da obra do Avone, e a partir do trabalho do Avone, eu conheci o Maradona. Então a academia e os acadêmicos, eles têm como função também, não só escrever os seus próprios livros, mas estimular que outras pessoas que já escrevem apareçam para a sociedade. Permitir que essas pessoas possam ser vistas, e mais do que vistas, possam ser lidas, possam ser conhecidas, possam estar sentadas aqui falando, né, da sua vida, da sua experiência, do que me levou a escrever. A literatura demonstra que Paraupebas não é uma cidade feita apenas de trabalhadores que estão lá entregando a sua vida e sua saúde nos turnos, né, de revezamento. Paraupebas também demonstra que tem muita cultura, e não só literatura, como também música, teatro, cinema e por artes plásticas. A gente vê a cidade hoje sendo pintada, Sim. sendo grafitada, seja por grafite ou por pinturas mesmo. E isto é muito bacana, porque isto embeleza a cidade. Isso mostra que a arte ela humaniza o nosso bem-estar social, né? A nossa realidade social. É evidente que a educação artística ela torna as pessoas mais humanizadas, mais conscientes, mais críticas e mais preparadas para lidar umas com os outros. Então, por isso que eu entendo que a cultura ela deve ser encarada, assim como a educação, é um tema de prioridade que tem que ser tratado por todas as cidades que se preze, vamos dizer assim, né? A promover a inclusão, a promover a diversidade, a promover a afirmação de todos os pensamentos que formam esse caldeirão cultural que é Paraupebas. Paraupebas é formada por pessoas de todos os lugares do Brasil. Paraupebas reúne os mais variados tipos de cultura, de histórias e de pensamentos. Então isso é muito bacana. E a academia, e o Maradona, e o Avone, e o Rubens, e o Ivan, e todos mais, e as mulheres como Juliana, como Sabrina, como Terezinha, como Dona Rosa, têm que cada vez mais ser conhecidas e lidas. Só para terminar um pouco, que eu falo demais, mas enfim... Advogado, né? Vocês me deram essa Logos, oportunidade. patos, retos aí, domina como... A academia também Magistralmente. realiza de maneira continuada e há bastante tempo as visitas nas escolas públicas e também nas particulares, apresentando o autor, sua obra às crianças, aos jovens, aproximando essa figura do escritor, que até então pode ser tido como algo, né? Eu não conheço nenhum escritor, não conheço nenhum... Não. E a gente tenta levar a literatura para as ruas, para as escolas, para as praças, para as esquinas e torná-la realmente algo popular. Não, o que eu vejo é isso. Tem toda essa estrutura criada aqui em Paraupebas, existem essas pessoas realmente, tanto da arte plástica, um que eu acho bonito, é aqui na PA, aqui, perto ali da ponte, onde foi feito um muro, não é muro armado, mas foi feito um muro e foi grafitado agora. Cara, ficou show, aqui na beira da serra ali, tem uma serra ali, e na beira dele foi feito isso. Lá perto de Pecena? Isso, antes de Pecena. Ficou show aquelas pinturas que fizeram ali, entendeu? Foi o Silvaldo Curupira. Ó, Teve show também de ali bola. no muro da escola Eduardo Angelim, que foi o Cláudio Luz, né? Cláudio Luz. Show de bola. Não, quando é assim, com quem entende, com quem sabe, não é aquelas pichação banais que só depredam e acabam por desvalorizar também o ambiente. Mas quando é assim, bem feito, cara, todo mundo que passa ali acha show. Mas a minha indignação é porque tem todas essas pessoas e a gente tem isso aqui, ó, na palma da nossa mão. Todo tipo de informação chega na palma da sua mão hoje. Seja uma imagem, seja uma foto, seja um vídeo, seja agora esse novo formato que está entrando aqui em Paraupebas, a gente
caducou por não ter trago antes, né? Até o Ivan sabe disso, tem alguns aqui, mas a gente está engatinhando ainda. A Parauapebas ainda não tem essa cultura de parar para assistir o podcast como está aí para fora do Brasil, mas como a gente já tem aqui uns 4 ou 5, a gente está desenvolvendo Tá isso nas agitando pessoas. esta Isso. cena, né? Estamos trazendo, ó, gente, tem isso aqui que é do nosso município, é pessoas daqui que transformam, que criam aqui e que vocês têm que saber, né? Igual tem esses escritores aí. Eu conheço eles, entendeu? Às vezes quando eu vou lá, quando eu ia, né, antes da pandemia, ele ainda recitou alguns poemas que ele fez lá, alguns versos. Eu falei, cara, por que que eu não sei disso? Por que que eu entro aqui nos portais da prefeitura, mesmo da Secretaria de Cultura? Aí eu não vou generalizar, não vou culpar prefeito, nem isso aqui, não, na Secretaria de Cultura. Por que esse pessoal não tá lá? Por que eu não estou recebendo aqui no meu Facebook ou no meu Instagram aqui, esse pessoal que escreve aqui de Parauapebas, né? Não está sendo difundida essa cultura. Na verdade, dar vazão e conhecimento amplo e público através dessas questões ainda é um pouco difícil. A gente sabe que, em que pese a cultura ser um elemento muito importante no desenvolvimento de uma sociedade, ainda é difícil colocar essas expressões nos grandes veículos, né, na grande imprensa. Então, por mais que Parauapebas, por exemplo, ainda exista um grande número de veículos de imprensa, não é tão fácil, vamos dizer assim, que a gente consiga pautas neste sentido. Então, fica aqui também um chamado, né, um pedido, vamos dizer assim, Sim. aos comunicadores de Parauapebas, àqueles que possuem veículos de comunicação, seja qual plataforma que seja, né, que criem pautas, que criem colunas, que criem setores em suas publicações, para que possam expor as questões que são realizadas aqui no cinema, no teatro, na literatura, até mesmo porque ninguém é de ferro. Inclusive, a gente teve uma mostra chamada Ninguém é de Ferro, que parece que Parauapebas todos nós somos de ferro, e só trabalho não. A arte e a cultura é fundamental, como eu já disse mais cedo. Então é preciso, de fato mesmo, que a gente divulgue mais. A gente faz a nossa parte. Olha, a Academia Parauapebense de Letras, ela tem uma página no Facebook, que se vocês puderem acessar, lá tem diversas informações. Lá tem o histórico todo de atividades da academia, lá tem os editais de convocação para os nossos concursos, que é algo que falta em Parauapebas, o poder público não lança edital. Na verdade, aqui, quem é contemplado com alguma coisa é porque é individualmente. Olha, eu conheci você, vamos contemplar você, vamos fazer aqui, vou te contratar. Então, quando eu penso que, na verdade, deveríamos lançar um edital para publicação de livros, um edital para lançamento de EP, gravação de música, um edital de filmes, de festival de cinema, porque aí você abre para os moradores do município de uma forma ampla e as pessoas vão passar a se interessar, vão passar a participar. Lá na Academia de Letras nós fizemos um concurso ano passado de crônicas e um de poesia. O nome de um prêmio é chamado Alício Barros e o outro é chamado Valentim Serra, que foram militantes do MST que morreram na questão relativa à disputa de terra aqui no município. E a gente resolveu, vamos dizer assim, relembrar a imagem dessas pessoas, dando o nome dos prêmios a ele, para que a gente não esqueça também da história desse município, que é uma história marcada pelo conflito, pela luta, né, pela disputa de poder, pela disputa de espaço, que nem sempre foi muito pacífico, né? Hoje em dia a gente tem uma sociedade mais pacífica aqui na região sudeste do Pará, mas nem sempre foi assim. Então a gente não pode virar as costas para o nosso passado e para a nossa história. Então nesse prêmio que nós fizemos pela Academia de Letras, teve premiação em dinheiro. Primeiro lugar ganhou, de cada categoria, cada um ganhou R$1.000, segundo lugar 800, terceiro lugar, salvo engano, foi R$500. Então isso foi muito importante. Apareceu inscrições de pessoas dos mais diversos cantos de Parauapebas. Pessoas que, na verdade, nem escreviam e resolveram se desafiar e escrever alguma coisa para inscrever nesse concurso. Então, veja só o que uma simples associação foi capaz de promover no íntimo de cada um e também no aspecto geral, na própria coletividade, né? Foi algo muito bacana, teve mais de 50 inscrições, né? Quando já se ouviu falar no concurso literário em Parauapebas, com premiação em dinheiro e tudo mais. E, inclusive, os vencedores desse concurso vão estar sendo contemplados agora num livro que vai ser publicado até o final do ano, que é a chamada Antologia Literária de Parauapebas, volume 1, que a Academia de Letras que vai juntar as obras. Além de outros textos, outras obras, vai contemplar também os textos desses vencedores
do concurso que fizemos ano passado. Em relação ao livro, tem um caso bacana, eu vou contar aqui uma história verídica. Em 2004, tu lembra que eu escrevi aquele livro, Romeu? Eu publiquei na Amazon. Eu consegui vender três livros, né? Só que na época eu não consegui registrar ele. Eu não consegui registrar o livro. Aí o Amazon pegou e cancelou as vendas porque não tinha registro. Aí eu só lembro que eu tinha mais ou menos uns 19 para me formar em marketing, só para divulgar esse livro e vender ao extremo, entendeu? Aí eu peguei, comecei a estudar, me formei em marketing, né? Eu pensei, agora eu vou começar a trabalhar. Aí eu cacei e não encontrei aqui na cidade onde eu pudesse registrar meu livro. Isso em 2000 e... Mas registrar em que sentido, tu fala? eu escrevi um livro, coloquei na plataforma de vendas, mas não registrei antes. Hoje em dia, inclusive, não foi fácil, porque eu nunca tinha... Eu fui o organizador desse e-book que eu te falei que nós lançamos agora na pandemia, que é o Letras na Pandemia, Isso. um e-book emergencial. Esse e-book, a gente teve essa ideia, foi uma ideia que precisava ser concretizada de maneira instantânea, imediata. Então, porque era pandemia, e o objetivo era justamente que nessa reclusão, os escritores, esse isolamento e tal, os escritores pudessem aproveitar o isolamento para produzir alguma coisa, e os leitores aproveitar o isolamento para ter contato com a literatura local. Entendi. E o livro não é só destinado aos moradores de Paraupebas, o livro é destinado ao mundo inteiro. Ele está na plataforma virtual aí, quem quiser acessar, acessa. E o preço do livro é justamente, ele comprova justamente essa intenção de levar esse livro onde quer que seja e que não tem o obstáculo do valor. Então ele está custando R$ 2,99. E quando a gente cadastrou ele no Amazon, automaticamente gerou esse registro, que talvez, se eu não estiver enganado, o que tu está falando é a inscrição na Biblioteca Nacional. Isso. Automaticamente eles fizeram isso lá no Amazon. É um passo a passo que tem lá. Ou seja, está muito fácil publicar um livro. Então agora está mais simplificado. Você não precisa nem editar, porque antigamente, para publicar um livro impresso, 2004. tu precisa de uma editoração gráfica. Né? Tem que ter um editor gráfico para fazer a margem, a fonte, aí se vai ter uma ilustração, não vai. Hoje em dia, o próprio aplicativo faz isso. Não que eu esteja enaltecendo isso contra o livro impresso, que eu ainda acho que é muito mais interessante, muito mais gostoso. Eu gosto, prefiro, ler na o livro verdade. impresso. Mas que existe a alternativa do digital, existe, e a gente também não pode virar as costas para isso. A tecnologia Todo está mundo aí. tem o celular no bolso, na mão, e às vezes tem livros gratuitos, né? Muita coisa interessante que a gente consegue achar aí na internet. Então eu acho que isso também é uma realidade hoje que a gente tem que usufruir ao máximo e da melhor forma possível. Show de bola. Só que eu ainda acho, vou voltar bem aqui, minha indignação, é na falta de divulgação desse pessoal da cultura aqui de Paraupebas. Eu fico indignado com essa questão de livro. Eu gosto muito de ler. E eu não tenho, assim, um nicho específico para me ler. Não, eu leio de tudo. Quando eu era adolescente, eu lia muito romance. Comecei lendo romance. Não me envergonho de dizer que eu lia Camilo Castelo Branco, que eu lia Augusto dos Anjos. Machado de Assis. Eu lia romance. Era o que eu tinha acesso. Da Então, escola, as leituras da escola, Isso, né? isso. Eu tinha acesso a isso, então eu lia isso que tinha. Depois, quando fui me amadurecendo e fui evoluindo, assim, digamos, como pessoa, aí fui descobrindo outros títulos, outros nichos de livro, aí fui me apegando a... Hoje eu já tenho um nicho, assim, mais específico que eu gosto. Quando eu vou comprar, eu gosto. Mas caso alguém queira me presentear, pode qualquer Por tipo. falar em presente, eu esqueci, cara. Eu trouxe aqui pra vocês dois presentinhos. Olha aí. Vai ficar aí. Eu não sabia que o amigo ia estar aqui. Fico te devendo essa também. Um chaveirinho lá no escritório. Para não perderem o rumo de casa, bota a chave aí. Aqui, quando a gente começar a receber os primeiros processos aqui, a gente já sabe a quem recorrer. É os pro bônus. Já coloquem na agenda aí, pro bônus, vai para os podcasts. Olha, por falar nisso, cara, Muito obrigado. A cidade de Paraupebas é uma cidade que tem crescido cada vez mais no número de advogados. É uma categoria que eu queria aqui deixar registrar também o meu abraço. A advocacia de Paraupebas, que é uma advocacia reconhecida por ser técnica, por ser valente, por ser uma guerreira, e que tem se destacado em todo o estado do Pará como sendo uma das regiões em que a advocacia realmente faz uma importância muito grande na vida das pessoas, na vida da sociedade, e mais, na fiscalização também do poder público. Então, eu queria registrar aqui o meu respeito a todos os advogados e advogadas de Paraupebas. Aqui teve curso de advocacia
O FPA, não tem, tem? a UFPA tem um curso aqui já faz bastante tempo, inclusive. Temos, nosso colega se formou. Não, se formou, pois é, mas se eu não me engano, não ia mais vir. Agora eu não sei por quê. Se é uma questão federal, porque muita gente estava procurando o curso e... Na verdade, é um convênio, né? O município de Paraupebas celebra um convênio com a Universidade Federal para que esse curso ocorra. Aí Paraupebas é que faz todo o financiamento desse curso. E esses cursos eles ocorrem em períodos, né? Então vem uma equipe de professores para cá, eles têm as aulas, os alunos fazem as disciplinas de maneira intensiva e depois há uma suspensão das atividades, depois o curso volta novamente. Então, existe uma turma do curso de Direito da UFPA a cada 5 anos. Isso. O município contrata, faz uma turma, aí passa os 5 anos do curso. Quando aquela se forma, aí sim abre outra. Aí depois tem as discussões de abrir outra, as negociações e tudo mais. Mas está mais do que na hora de Paraupebas ter, inclusive, mais de uma turma para realizar o curso de Direito através da Universidade Federal, até mesmo porque hoje aqui o curso de Direito ele é explorado pela iniciativa privada, pelas universidades particulares. Sim. E uma região como a nossa, onde as pessoas, na sua grande maioria das vezes, não têm recursos suficientes, né, para alcançar o ensino privado, é preciso que cada vez mais o ensino superior público e de qualidade ele seja uma realidade na vida da gente. E ainda não é. Ainda é muito difícil o acesso ao nível superior do ensino superior público aqui em Paraupebas. Eu já fui, inclusive, aluno de filosofia da UFPA aqui e tive que largar o curso porque as aulas eram de manhã e de tarde e eu precisava trabalhar. E assim como outros colegas de classe que precisavam trabalhar, não tinha como frequentar mais o curso, né? Então, por essa razão também, eu fui aprovado no curso de filosofia pela UFPA aqui, mas não pude dar seguimento, porque não tinha um horário mais adequado, não tinha uma outra opção, né? Tu colocou de forma assim um pouco... só para deixar mais claro, qual é a contrapartida do município e do estado nessa questão desse curso federal? Olha, o município poderia ter uma universidade pública municipal, nada impede. Independente. Sim. O município poderia empreender esforços, estudos e tudo mais que fosse necessário para criar uma universidade pública do município. Inclusive, se não me engano, isso foi plataforma de programa de governo de diversos candidatos. Um outro ponto, o poder político que o município possui no estado do Pará é muito grande. Motivo pelo qual, porque ainda não temos uma universidade pública estadual. Outra questão é a importância também a nível federal, a questão estratégica da mineração, porque o minério não pertence ao município, nem ao estado, ele pertence à União. Né? Então, a União ela ofere receitas elevadas com a existência do minério aqui na região de Carajás. E poderíamos ter contrapartidas muito maiores do poder público federal aqui no nosso município, que também não é uma realidade. Então, as 3 esferas, que é compartilhada, inclusive, a responsabilidade da educação. O ensino fundamental, o ensino médio do poder público, o ensino médio do poder estadual, o ensino fundamental municipal, médio estadual, superior federal, por exemplo. Agora, não necessariamente, nessa hora, nós poderíamos ter muito bem essa questão explorada de uma maneira muito mais eficiente. E eu não digo dessa gestão, eu digo historicamente, né? Paraupebas está com 33 anos de existência, se não me engano. Isso. Então, essa é uma questão que poderíamos... É a questão política, a questão de programa, a questão de interesse real. E o outro ponto também é a mobilização da sociedade, né? Porque a pressão popular é fundamental. A organização das demandas da sociedade civil precisa ocorrer para que o poder público cumpra com o seu papel. E, infelizmente, o poder público ele não faz tudo de ofício, ele não faz tudo por impulso próprio. É preciso que a sociedade, na sua dinâmica, ela se organize. E eu quero isso. Exatamente. E ao pautar essas questões, te conquiste, ao final, aquilo que se pretende, até mesmo porque essa demanda como educação pública de qualidade, inclusive o nível superior, é uma questão que interessa a todos, aos estudantes e aos que não são estudantes, porque uma sociedade mais educada, uma sociedade mais qualificada é benéfico para toda ela. Né? Teremos profissões, conseguiremos fazer com que o povo de Paraupebas conquiste cargos de maior complexidade, com maiores salários, com maiores destaques, vamos dizer assim. Por que será que sempre os cargos de menor complexidade, de menor remuneração, são aqueles que o povo da cidade ocupa e os grandes cargos são as pessoas que vêm de fora?
A gente precisa, de fato, refletir sobre isso e propor alternativas efetivas de transformação dessa realidade. E também evitar que nossos filhos saiam para outras cidades, outros estados Exato. e até outros países, né? Exato. Isso já tem ocorrido, em certa medida, com essas universidades particulares. Então, hoje, tendo dinheiro, fica. Agora, não tendo, o teu filho precisando estudar numa universidade pública, certamente ele vai ter que migrar para outra cidade. E quem sabe acaba que lá fica, lá surgem novas oportunidades, laços afetivos e nova família. Então isso é normal. Eu, por exemplo, quando eu vim trabalhar aqui em Parnaubas, criei família aqui, casei, tive filhos e estou aqui até hoje. E não tenho na minha cabeça nenhuma intenção de ir embora. Né? Por mais que eu ande por aí sempre, por mais que eu gosto de viajar, gosto de circular, trabalho, estou sempre indo em Belém, vou a outros estados, outras cidades, mas Parnaubas é o local onde eu estou, onde eu fiquei, onde eu tenho casa, a minha casa, e as minhas coisas, enfim, é tudo aqui. Então, o processo reverso também ocorre muito. Né? Eu acho que isso não é legal. Uma coisa que eu achei interessante, que eu esqueci de falar, foi do teu início, quando você falou que voltou para o Rio de Janeiro, que tu não ficou escorado no teu pai, né, que era engenheiro. Não, tu correu atrás. Foi trabalhando, foi buscar, trabalhar. Porque muita gente hoje se apega àquilo do pai e se mantém. Ali, não, meu pai, eu vou aqui do jeito que dá, não. Tu bate a carteira, tu falou que suava, andando de terno e gravata. Porque tinha que ser assim, para as pessoas poderem te dar uma oportunidade. Senão também não tinha nada. Veja bem, eu sou de uma família, vamos dizer assim, de classe média, mas uma classe média em que era tudo no limite. Né? Era tudo cotado, era tudo assim, o básico, né? O mínimo necessário para que tu tenha as condições necessárias. Então, condições eu tive. Não faltava, mas também não tinha mudança. Exato. Então, eu fui tirar a carteira de motorista, para ter ideia, e começar a dirigir quando eu já estava em Parnaubas. Depois dos 24 anos de idade. Antes disso era busão. Era andando de ônibus, andando a pé. Isso é uma realidade na minha vida. Inclusive já formado, já advogado. Então, a história sempre foi essa, uma história de luta, uma história de cobrança. Meus pais sempre foram pessoas que exigiram muito, né? Hoje, na época, eu não gostava disso, mas hoje eu agradeço. Agradeço muito, assim, uma criação que me exigia muito do estudo, muita disciplina, o trabalho. Eu não tinha mesada. Não tinha mesada porque não tinha como tirar. Vez ou outra tinha um trocadinho aqui ou ali, mas eu tinha que me virar. Eu lembro que criança ainda, no prédio que eu morava, tinha uma árvore de taperebá, alguns chamam de cajá também, no fundo. Cajá. E eu catava o taperebá que caía, lavava, colocava em sacos e vendia de apartamento em apartamento, para poder no final de semana ir numa lanchonete e tal. Então, para tomar um suco de cajá com a gata na lanchonete. Fui, vamos dizer assim, a minha educação, ela me mostrou esse tipo de caminho, né? Faça por onde, tu mesmo abre tuas portas e você mesmo, é você que depende de você. As oportunidades quem vai criar é você mesmo. É você que vai criar. Não tem ninguém por trás aqui para estar resolvendo as tuas broncas. Então foi assim que as coisas aconteceram. E eu agradeço muito por isso, né? Meu pai já faleceu hoje em dia, mas ele teve a oportunidade ainda de ver assim, a nossa consolidação profissional. Ele viu a construção da minha família. Então, minha mãe está aí hoje, firme e forte, morando lá no Rio. E muito feliz, né? Da educação que conseguiu dar para os 3 filhos e o caminho que cada um deles seguiu. Caminhos distintos, mas firmes e sólidos. Quando tu falou da parte do teu trabalho, que tu começou defendendo a mineradora, mas aí depois foi vendo como era a situação daqui. Foi isso que te levou a se filiar no PSOL ou foram outros motivos? Como foi que tu ingressou nessa carreira política? Desde a época da escola, eu sempre tive uma inclinação para... Na minha época tinha aquelas áreas, CH, CS, CB, ciências exatas, ciências humanas, ciências biológicas, letras e artes, e eu sempre soube que eu estava dentro da área de ciências humanas. Dentro da área de ciências humanas, eu sempre soube que eu estava dentro do direito. Então isso sempre esteve, ninguém impôs, não tem um advogado na família, nem jurista, nem nada. Então isso foi uma questão que eu mesmo construí, assim, espontaneamente até, inconscientemente talvez, e depois fui consolidando isso. Mas a minha formação, desde a juventude, inclusive essa passagem pela militância cultural, pela criação artística também, ampliou, vamos dizer assim, algumas sensibilidades que todos nós temos,
mas que alguns têm elas mais reprimidas e outros elas mais, como é que eu te digo, potencializadas. Então, a potencialização da acessibilidade faz a gente compreender de que a vida ela não é justa. A vida ela é injusta. Agora, por que ela é injusta? Então, identificar as causas das injustiças sociais e diagnosticar soluções para essas injustiças sempre foi uma coisa que eu me coloquei no meu pensamento, desde a época da juventude e tudo mais. E o estudo, e sobretudo o estudo do direito, ele foi me trazendo isso. A minha ocupação profissional no início aqui foi uma questão de necessidade, foi uma questão de oportunidade de trabalho em melhores condições do que aquela ocupação que eu estava tendo no momento. Como eu disse, era o salário mínimo, mas não vale transporte. Consegui uma proposta de voltar para o estado do Pará, iniciar numa nova cidade, uma nova vida, com uma remuneração um pouco maior, e eu topei. Então, não foi muito pela questão ideológica dentro da profissão, né? Foi uma oportunidade de trabalho. E vim para cá. E ao estar aqui, que entrando em contato com os diversos mundos, as diversas realidades, fui tendo condições de optar para onde trabalhar, que causas trabalhar e tudo mais. Isso foi me dando mais liberdade de trabalhar conforme as minhas próprias convicções. Eu costumo dizer que no direito, por exemplo, existe uma tese capaz de defender, argumentos capazes de defender essa tese, assim como há argumentos capazes de contradizer essa tese. Então eu posso tanto criar um discurso de defesa para determinado ponto de vista, como também posso criar um discurso de ataque a determinado ponto de vista, porque argumentos para os dois lados existem. Uns argumentos são mais coerentes do que os outros, e por ter essa coerência maior que o outro, provavelmente deverá prevalecer. Sim. Mas que existe argumento para discutir de forma contrária, existe. Então, muitas das vezes, o próprio julgador, por exemplo, um juiz, vamos dizer assim, ele pode decidir tanto de uma forma quanto de outra. Os valores intrínsecos dele, por mais que se diga que a justiça ela é imparcial, cega, não é. Quem decide é o ser humano. E o ser humano ele é formado a partir de valores. Sim. De valores sociais, de valores religiosos, de valores culturais, valores familiares. E por conta disso, tu se torna uma determinada personalidade, e é essa personalidade que vai julgar, ao contrário da personalidade dele, que já deve ser um pouco diferenciada, já caminha um pouco mais para cá. Então, para um julgador, por exemplo, é muito fácil, ou muito difícil, vamos dizer assim, essa possibilidade de decidir assim ou assado. Eu, como advogado, costumei me posicionar de uma maneira que, se é assim que eu penso, é assim que eu devo atuar. Porque eu julgo ser muito incoerente, por exemplo, hoje eu dizer que esta tese prevalece nesta ação, e já numa outra ação, dizer que esta mesma tese que eu estava imediatamente antes defendendo não vale de nada. Então eu entendo que há de ter, por parte de nós advogados, uma certa coerência com relação aos pensamentos jurídicos que a gente manifesta. Ou seja, não é só porque tu me procurou que eu tenho que lhe defender. Muitas das vezes, o meu entendimento permite me dizer a ti, olha, infelizmente, não vou pegar porque eu penso dessa maneira, portanto, não tenho como defender essa tese. Mas diversos outros colegas por aí podem defender assim assado. Já outros casos, por exemplo, que chegam até mim, quando tu apresenta uma situação, eu falo, eu faço a maior questão de atuar nesse trabalho. Então, essa liberdade, que é uma característica fundamental no advogado, que é a independência, que é a liberdade de atuação, é algo que cada um de nós temos que lutar para conquistar. E, de fato, hoje eu digo, sou um advogado livre, um advogado independente, livre de qualquer tipo de pressão, livre de qualquer tipo de acordo político, livre de qualquer tipo de vínculo que me impeça de atuar livremente. Então, na verdade, foi por essa liberdade, foi por esse respeito à minha independência que eu consegui me posicionar profissionalmente advogando para as ideias que eu acredito. E as ideias que eu acredito, eu percebi que elas não cabiam apenas na discussão do papel, dentro de um processo. Era preciso que essas ideias também fossem discutidas onde? No meio da sociedade, nos bairros, junto com os miseráveis, junto com os desempregados, junto com os despossuídos,
junto com aqueles que sofrem dia após dia os problemas e as injustiças das cidades, né, e do país. E foi por isso, então, que eu me organizei no partido político. E entrei no PSOL já faz bastante tempo. Nunca pretendi ser candidato a nada, muito menos dirigente de partido. Eu era um filiado ao partido e militava dentro do partido através das formações políticas, dos cursos, dos debates e tudo mais. Após esses 10 anos, eu resolvi, então, com o convite do grupo todo, de assumir a presidência do partido. E assumir a presidência do partido com uma tarefa, que era abri-lo mais, sabe? Era permitir que diversas outras pessoas pudessem fazer parte dele. E aí eu consegui, vários colegas advogados entraram, diversos artistas entraram, trabalhadores da mineração entraram. Então a gente conseguiu criar um leque assim, de grupos, de nichos sociais que vieram para dentro do partido somar. Cada um com a sua realidade, com a sua pauta, com o seu problema. E diante dessa vivência, vamos dizer assim, surgiu aí, inclusive, uma oportunidade para concorrer, vamos dizer assim, nas eleições municipais. Que foi uma missão aí um pouco difícil, mas extremamente honrosa e satisfatória. É um pouco disso que vinculou, então, a minha ida para o PSOL, a defesa dos direitos humanos, a defesa da justiça social, a diminuição das desigualdades sociais, uma política econômica que seja capaz de permitir que os pobres tenham acesso ao mínimo, aqui no direito se chama de mínimo existencial. A gente tem que ter o mínimo de condições de vida. A gente sabe que isso não é uma realidade, mas existe toda uma série de princípios e normas que dizem que isso é direito de todos. Se lá no âmbito da justiça, muitas das vezes fica difícil de conseguir conquistar isso, é preciso que a gente, nas ruas, se organize e lute por esses direitos. É por isso que direito e política caminham muito próximo um do outro também. Entrando nessa parte da política, historicamente, não só aqui no Brasil, mas ela tem sempre dois polos que estão disputando verdadeiramente a cadeira. Não seremos hipócritas aqui, dizendo que tem 10 candidatos, mas os 10 estão disputando, não é. Por que acontece isso? Porque só dois estão engajados em disputar realmente a cadeira, seja ela, eu digo nos âmbitos de governador, presidente, prefeito, esses cargos de... como é que chama o cargo? Federais, que não é legislativo... Executivo. Esses cargos executivos. É falta do engajamento, é uma questão partidária da defesa das bandeiras dos partidos, que assim, não é tanto o que engaja a sociedade, porque só temos duas vias sempre. Olha, na verdade, o processo eleitoral, em geral, não só aqui no município, mas em geral, ele é um processo eleitoral que é uma etapa necessária da democracia, né? Que são as eleições, o voto direto e popular, que é muito caro, né? A democracia ela é muito cara, então quem não tem dinheiro, pouco consegue participar efetivamente do processo democrático. Então, um processo eleitoral em geral sempre se destaca aqueles que detêm o poder econômico. O poder econômico, não dificilmente, ele está atrelado ao poder político. Então, acaba que esse ciclo vicioso, ele perpetua no poder os mesmos grupos e as mesmas pessoas. Isso num nível amplo, né? No espectro maior, na política em geral, no processo eleitoral como um todo, nas diversas cidades, nos diversos estados. Então, sempre, geralmente, a disputa eleitoral ela já sai polarizada. E essa polarização, ela permite não só o embate entre esses dois, ou essas duas que estão aqui nas cabeças, mas ela também pode permitir o surgimento daqueles que correm por fora. Aqueles que correm por fora, em alguns momentos, se apegam a alguns apelos do momento. O que aconteceu, inclusive, aqui no município, que nós tivemos alguém que surgiu por fora e desbancou, inclusive, um daqueles que estava lá polarizando com o atual gestor. Então, essas circunstâncias, que muitas das vezes são até inexplicáveis, primeiro, por que esses polarizam? É uma pergunta que também faço. Como resposta, eu botei aqui poder econômico e poder político. Mas existem outras razões também que justificam a polarização. E também o que justifica o surgimento de um chamado outsider,
que vem por fora e surpreende todos os analistas políticos e os próprios candidatos. Por que será que há, às vezes, com apelo a um discurso vazio, que não se sustenta na própria realidade, na própria prática? Por que mesmo assim se consegue algum destaque? Isso nos leva a compreender que uma sociedade que sofre um profundo processo de ignorância mesmo, né? de falta de acesso à educação, uma sociedade que não é alfabetizada, uma sociedade que não tem a formação de nível médio, ensino segundo grau, uma sociedade que dificilmente tem contato com o nível superior, uma sociedade que não tem independência econômica, embora muito rica, uma sociedade que não tenha o mínimo de condições de viver com dignidade, como, por exemplo, saneamento básico, transporte público, saúde, cultura, lazer e por aí vai. Então, uma sociedade que ela é oprimida, uma sociedade que ela é miserável, ela, quando chega no processo eleitoral, acaba que não tem muita possibilidade de decidir com a consciência. Ela decide com a necessidade, com a sua urgência. E muitas das vezes essa urgência, ela não faz com que a gente consiga, ao final, ter uma disputa a partir da consciência, a partir do verdadeiro entendimento, sem querer questionar o resultado de qualquer processo eleitoral. Pelo contrário, são todos eles válidos, legítimos e justos. Mas não é possível também que, a partir, inclusive, da tua pergunta, que me provocou essa manifestação, que a gente não consiga compreender que é muito difícil fazer política numa sociedade onde a necessidade fala mais alto, né? E o Brasil é assim. Eu estou dizendo sobre a sociedade brasileira. O Brasil é assim, né? Então, eu acho que a educação, a cultura, é fundamental para que a gente capacite a informação, sem fake news, né? Sem negacionismo, sem essas questões, sem desinformação. É preciso que esses elementos todos se façam mais presentes, para que a gente tenha cada vez mais uma sociedade mais crítica, com um pensamento mais elaborado, para enfrentar os problemas do seu tempo, para poder saber identificar as melhores saídas, as melhores soluções para esses problemas. Pegando um gancho do que tu falou do poder econômico, a gente sabe que tem uma verba destinada só para os políticos exercerem a nossa democracia, né? O fundo eleitoral. Isso. Ele vem... Fundo partidário, fundo eleitoral. Digamos assim, tem uns 3 tipos de verba que vem para os partidos para poder dividir entre os correligionários ali para poderem participar das eleições. Exato. Né? Aí tu entrou na pauta da questão do dinheiro. Mas não vem essa verba para os partidos para ele dividir entre o pessoal, ou essa verba, eu não sei como é que ela é dividida? Ela é proporcional à dimensão de cada partido. Primeiro por então, partido. o partido que tiver mais cadeiras no Congresso Nacional vai receber mais. Entendeu? Então, é lógico que os grandes partidos, eles sempre terão mais recursos, né? Os pequenos partidos, como o nosso, por exemplo, quando recebem esses poucos recursos, é muito difícil de tu fazer uma distribuição igualitária para todos os municípios, né? Porque acontece que é preciso priorizar algumas candidaturas que possuem maior viabilidade de êxito e tudo mais. Então, há toda uma questão interna que faz com que isso ocorra. Existem candidaturas que não são feitas para ganhar, elas são feitas para apresentar à sociedade um projeto novo, um projeto realmente transformador. Existem candidaturas que servem para anunciar uma nova proposta. Não que o resultado tenha que se consolidar de imediato, mas que esse resultado ele se consolide a partir dos próprios dias, né? Seja construído ao longo dos tempos e tudo mais. Então, mas mesmo assim é preciso que se tenha recursos, né? É preciso que isso consiga pagar as bandeiras, é preciso fazer os santinhos. É preciso andar de bairro em bairro. É preciso contratar o pessoal da comunicação, é preciso contratar o pessoal do jurídico, é preciso contratar o contador, é preciso contratar os trabalhadores da campanha, né? Uma campanha, na verdade, ela é um empreendimento. Tem até CNPJ. Ela funciona como uma organização, com funções, com tarefas, com materiais, ou seja, todo um planejamento de gastos ali. Então, quando tu tem pouco recurso para trabalhar, tem que ser muito criativo, né? Tem que adotar linguagens diferentes,
tem que criar mecanismos criativos e alternativos de comunicação e de acesso à base da sociedade. Mas nunca é fácil. Eu sinto a falta dessa distribuição na questão da gente não conseguir. Eu vou falar aqui num caso de vereança. O cara, se ele não for um desses privilegiados, tipo assim, quem tem mandato, a gente sabe que o partido vai priorizar quem tem um mandato. Ou seja, se eu estou entrando num partido que tem um vereador eleito, eu tenho certeza que a maioria dos recursos vai ser destinada para esse vereador. Até aí tudo bem, o cara tem mandato, certo? Mas essa falta de verba me inviabiliza de percorrer todo o meu município. Eu não tenho estrutura para me entrar em cada bairro e fazer uma reunião, igual tu falou, entendeu? Exatamente. De comprar até uma água para me beber no caminho. Exato, exato. E por mais que tu seja uma pessoa altamente preparada, altamente capacitada, que tenha um programa de governo altamente viável, né, eficaz, transformador, mas de que adianta? Tu não Tudo consegue isso, transmitir. se você não conseguir fazer com que as pessoas elas compreendam isso. Até a questão do tempo de rádio, tempo de televisão. Então acaba que a disputa eleitoral ela não permite, de fato, uma disputa de ideias. Nem os eleitores, né, acaba que também estão muito preocupados em pesquisar programa de governo, pesquisar o histórico dos candidatos, fazer uma triagem mais consciente, mais elaborada. Né? Então, o processo eleitoral ainda é um desafio. A nossa democracia e o voto direto é algo ainda muito recente. Então, assim como a nossa cidade também é uma cidade muito nova. Então, às vezes, a gente cobra muito, né, de Paraupebas e tal, mas calma, tem 30 anos. As coisas ainda vão encontrar o seu rumo e as coisas ainda vão ter jeito. Mas é isso, sabe? A dificuldade é muito grande. Eu acho que tudo começa na base, nem tudo é só eleição, né? A gente não exerce a democracia apenas indo votar. É apenas uma etapa do processo, da vivência do processo democrático. Existe hoje, por exemplo, aquilo que se chama de democracia participativa. Quando você vai votar em alguém e você vai delegar àquela pessoa que ela te represente, aquilo se chama democracia representativa. Mas hoje é estimulado cada vez mais a democracia participativa. A realização das audiências públicas, os conselhos municipais, os conselhos estaduais e até os conselhos nacionais, que são conselhos que trazem para dentro da sua composição representantes da sociedade civil, os sindicatos, as associações de bairro, as associações de moradores. Tudo isso é um exemplo da democracia participativa. E essa participação na democracia se dá dia após dia. A gente não pode ser daquelas pessoas que dizem assim, não suporto política. Como não? É a política que define o preço do gás. É a política que define o preço do transporte coletivo. Da carne. Do teu salário mínimo. Do teu salário mínimo. É a política que vai definir, por exemplo, se tu vai ter estrada para poder andar com o teu carrão ou não. Né? Então ela não é só de quem não tem recursos. Também é de quem tem. É a política que vai definir se na reforma tributária vão te taxar mais você que é rico, por exemplo. Né? Então tanto os ricos quanto os pobres, eles precisam estar antenados, ligados e participando da vida política do nosso país. Isso é muito importante. Ver aquelas pessoas que falam, odeio política, aquilo me entristece. Eu acho que todos nós, né? Porque essas pessoas que são apáticas, que são alienadas, vamos dizer assim, pouco contribuem para o desenvolvimento social. São levadas por quem participa. E são levadas e acaba que enfim, né? Quem participa decide por ela. Quem participa decide. Porque, no caso, a política participa do dia a dia, do cotidiano da pessoa, né? E olha que Paraupebas, falando aqui do nosso município, é uma cidade também que respira política 24 horas por dia, né? Aqui em Paraupebas, em todos os cantos, a gente conspirando, a gente se reunindo, a gente articulando, a gente mobilizando. E, enfim, é tentador, né? A vida política de Paraupebas, assim, ela é muito dinâmica, ela é muito viva. E isso é muito bacana. Isso é bom, muito bom. Eu vou entrar agora aqui, que eu acho que pode ser um calo pela posição que tu ocupa, tu é advogado. Pode falar. Eu vi ontem à noite, eu acho que saiu ontem à noite ou hoje pela manhã. Vou botar mais uma água aqui. Mais uma água. O caso do Barroso, que proibiu a monetização de alguns canais, de alguns veículos no YouTube. Né? A maioria proibiu o quê? Eu não a monetização
do Terça Livre, do Te Atualizei, de alguns canais ditos de direita com a prerrogativa que ele usou foi que estavam espalhando fake news sobre a questão do voto impresso. Certo. Estavam falando sobre a urna, né? Certo. Então ele proibiu a monetização desses canais. Ou seja, ele tentou tá ali. Inviabilizar o Isso. funcionamento do Tá apertando devagarzinho o pescoço, né? Vou minar aqui de um lado. Como é que tu vê essa ação que não foi do STF, porque o Barroso ele ainda é ministro do TSE. Muitos juristas, eu vi no caso, eu acompanho assim, alguns juristas, e eles falaram que não era quando não é pertinente a esse órgão competência. não era da competência do TSE emitir esse tipo de parecer, porque não é época de eleição, então não era da competência dele, teria que ser o TR4 ou o próprio Supremo. Como é que a gente fica sem o cabo? Olha, na verdade eu confesso que não tive acesso a essa informação, a essa decisão, né? E para a gente falar sobre algo negativo ou positivamente, é preciso que a gente tenha lido pelo menos o teor da decisão, para ver qual foram os fundamentos e as justificativas que o julgador adotou ali para chegar àquela conclusão. Agora, eu tenho acompanhado essa saga, né, que foi a desmistificação da questão da fraude nas urnas eletrônicas, que até hoje nunca se viu ninguém comprovando a existência de fraude. Não existe um cidadão sequer, não existe um partido político sequer, não existe uma instituição sequer que denunciou e apresentou provas relativas à fraude da urna eletrônica. Isso é um fato. Isso não é uma opinião pessoal do Rubens. É um fato. E se eu estiver enganado com relação a esse fato, vocês podem estar me corrigindo. Mas não se conhece nenhuma comprovação da existência de fraude nas urnas eletrônicas. Pelo contrário, a existência de fraude era muito comum quando do voto impresso. Imagina você, o nosso estado do Pará, por exemplo, que é um estado que tem uma comunidade ribeirinha muito grande, que é um estado que existem zonas de sessões eleitorais lá nos Cafundós, no meio da mata, uma urna de lona transitando de canoa durante horas e horas, o que não poderia ocorrer com essas urnas, né? Sob a vigilância de quem? Então, na verdade, tem-se, e isso é muito comum no mundo jurídico, é meio que um consenso, que o voto através da urna eletrônica veio trazer maior segurança, inclusive. Essa questão das fake news, ela não é de hoje. Inclusive, eu lembro que eu fui chamado uma vez num programa do querido Demerval Moreno, que eu fui acompanhado até do também querido Zé Dudu, e nós fomos falar de fake news. Isso faz uns 2 anos atrás, eu acho, ou 3 anos até. Tramitava naquela época a lei sobre fake news e tal, e hoje em dia a realidade já é mais distinta. Já existe legislação que trate desse assunto, né, que enquadre o cidadão nesse assunto. Então a questão das fake news é algo muito sério. A gente teve, por exemplo, não só no Brasil, como em diversos outros países, Estados Unidos é um exemplo disso também, a proliferação desmedida de informações falsas. Inventava-se uma situação relativa ao adversário político e essa informação era viralizada através de robôs, através de aplicativos de rede social, através de redes mais amplas, e isso impregnava a sociedade, até mesmo porque hoje em dia as pessoas não leem mais o conteúdo, basta ler a manchete. Só falam clickbait, né? Só lê a manchete, ninguém clica para ler o que está explicando ali dentro. Então, a informação se tornou uma informação rápida, curta, que não traz, em certa medida, o conhecimento completo sobre aquilo que está se tratando. E também muito vazia, né? Muito vazia. Então, enfim, esse tipo de sub-informação viraliza de uma tal forma. Sabe-se da existência de programas que fazem o disparo em massa de mensagens. Isso aconteceu em Paraupebas nas eleições municipais. Houve processos eleitorais aí contra os disparos em massa. Então você contrata lá um programador, paga a ele tantos R$1.000 e ele, através de um único clique, dispara a mesma mensagem para 50 mil pessoas. Isso. Né? Essa mensagem pode ser verdadeira ou não. Né? Várias fake news foram também
veiculadas. Então eu penso que tem que enfrentar as fake news mesmo. Tem que regular, tem que criar, combinar as penas, e quem praticar precisa ser processado e responder pelos seus atos, né? Na forma que a lei prevê. Lógico que respeitado a ampla defesa, o devido processo legal e tudo mais. Então, é o seguinte, essa questão aí, eu já vi diversos sites sendo retirados do ar por proliferarem de maneira indiscriminada, comprovadamente, fake news. Então é preciso que o Estado também, e o Poder Judiciário que compõe o Estado, o papel dele é esse, né? Ele é intervir nos acontecimentos sociais, nos fatos sociais, e resolver aquilo que é antijurídico, aquilo que é ilegal, aquilo que é ilícito, aquilo que é maléfico para o bem comum. Então, essa situação específica que tu falaste aí de determinados sites que ontem foram proibidos de serem analisados, eu vejo, eu não li a decisão, mas eu consigo de imediato avaliar que é uma medida que visa asfixiar, vamos dizer assim, economicamente, determinados canais para que ele deixe de existir. Agora existe uma discussão muito presente, muito atual, sobre a questão do direito de expressão. O direito, e o meu direito de expressão? Não, mas o direito de expressão, ele não é um direito ilimitado. Nenhum direito é ilimitado. Nenhum direito, ele é visto de maneira isolada dentro do ordenamento. É um conjunto de direitos e deveres que tem que ser olhado de uma maneira sistemática e tem que ser interpretado de uma maneira que leve a respeito em consideração o todo, não apenas uma pequena parte. Então, o direito de livre expressão, o direito de manifestação, ele não pode ser tratado de maneira discriminada e livre, porque ele pode ferir, por exemplo, a tua honra, a tua imagem. Então, ao exercer um direito, eu posso violar outro? Então, essa é uma questão que a justiça discute, debate, e o STF chegou nessa compreensão de que o direito de expressão não é ilimitado. Ele tem as suas balizas, né? Ele tem as suas medidas ali. Então, eu acho que é isso que todos nós temos que refletir também. Hoje em dia é muito comum você ver pelas ruas as pessoas dizendo que o STF é isso, o STF é aquilo. Ora, o STF é uma instituição assim como é a presidência da República, o Poder Executivo, assim como é o Poder Legislativo. A divisão do Estado em Poder Legislativo, Executivo e Judiciário é uma divisão secular, né, dentro de um processo, dentro de uma estrutura que permita o funcionamento da República democrática. Precisa dividir o Estado nesses três poderes. Não se apresentou. Existem pessoas que defendem o rompimento das instituições e do Estado, né? Eles têm, inclusive, as suas razões, seus fundamentos. Eu entendo que a sociedade não está preparada ainda, por exemplo, para ver a extinção do Poder Judiciário, de ver a extinção do Poder Executivo, de ver e permitir que a própria sociedade se auto-organize. Nós não estamos evoluídos a esse ponto. Tá, não. Nós necessitamos ainda ser tutelados por um outro, né? Nós não somos capazes, eu digo isso à sociedade em geral, de caminhar na nossa existência respeitando os direitos dos outros. Nós estamos, via de regra, envolvidos em algum tipo de conflito. Com esse monte de lei, nego pisa na bola mais. Exato. Então, a sociedade não está evoluída ao ponto de viver livre dessas instituições. Tem gente que defende o fim da polícia e tal, né? Existem essas teorias e tudo mais. Eu compreendo que a sociedade não está preparada ainda para esse tipo de forma de se organizar e de viver. Ainda falta muito para alcançar um estado de consciência social onde as próprias pessoas sejam capazes de se regularem e de se organizarem. Olha, vejam vocês que no direito europeu, por exemplo, poucas regras são escritas. É o chamado direito consuetudinário, é o common law, que é o direito baseado nos costumes, Ivan. Então, existem algumas relações, algumas regras de convivência que elas sequer precisaram ser escritas. É preciso estar escrito que é proibido matar? Não. Mas está lá, na nossa lei penal. É proibido matar. É preciso dizer isso? Não, isso é um direito natural. Então, é preciso dizer que eu não posso violar a tua honra, a tua imagem? Eu preciso, naturalmente, ter essa consciência. Só que a sociedade mesmo, a sociedade humana,
ela não está preparada a esse ponto de conviver com com a razão, né? A razão, o bom senso, a equidade, o senso de justiça. Isso ainda são elementos que a gente ainda precisa alcançar muito. Embora a humanidade já tenha aí milhões de anos de existência, mas é preciso ainda. A escravidão foi rompida há pouco tempo, final de 1800. 88, né? Então, olha só em que nível nós estamos, né? Até hoje você vê, por exemplo, o racismo sendo praticado. Não, o por aí, racismo né? Eu racismo não gosto estrutural. muito de falar desse negócio de racismo cultural. Não, é o racismo. Racismo, Ele não sim. é cultural. A gente não nasce e aprende isso na cultura. Não, existe tanto na miscigenação das cores, na questão sexual. Na questão sexual já não é o racismo, né? Mas existe, mas não é cultural. Isso não é que você vai crescendo assim e aprende. Para mim, eu não vejo assim a questão do racismo. Sei lá, é do indivíduo. Não sei como explicar essa questão. Não, mas veja só, como eu acabei de dizer, a gente vivia numa sociedade escravocrata até pouco tempo. Se tu for olhar a história da humanidade, o tempo que ela tem e o tempo em que houve, vamos dizer assim, a abolição da escravatura, é muito pouco. Eu estava dizendo que a nossa democracia ela é recente, o voto direto passou a ocorrer a partir de 1988, né? Não nem em 88, que foi indireto. Foi nas eleições seguintes que teve voto direto, quando as pessoas foram na rua. Ora, recente, muito recente. A abolição da escravatura aconteceu há 300 anos, também recente. Se você for olhar a história numa escala de tempo maior, 300 anos é pouco. E nós não fomos capazes ainda, nem na Europa, de superar os resquícios dessa sociedade escravocrata. Então acaba que nós temos entranhado o racismo estrutural. É só olhar os presídios, a sua grande maioria são de negros e negras. As favelas são negros e negras. Os empregos menos qualificados, lógico que tem os destaques, lógico que tem, né? Mas via de regra é assim que funciona. Isso será que é uma mera coincidência? Ou será que isso, eu coloco como questionamento mesmo, ou será que isso é resquício de uma sociedade que possui um racismo estrutural, tentando romper, lógico. Hoje a sociedade ela visa romper isso, mas ela não conseguiu. Ainda está no processo, ainda está no caminho. Então eu acho importante também a gente parar para refletir sobre isso. Não é mimimi, não é querer defender direitos de uns em detrimento de outros, pelo contrário. É uma análise simples e fria sobre a nossa história. Eu acho que a gente não pode fugir muito disso também. E além desses problemas que eu falou, por exemplo, também a questão de gênero aí, que é outra coisa muito grave, uma coisa que precisa ser reinterpretada. Eu fui ao aeroporto de Carajás, que fui fazer uma viagem, precisei tomar um voo, e eu vi o avião da Vale com uma bandeira enorme do arco-íris, que é o símbolo do LGBTQI+, e tal, né? Então eu falei assim, olha só, uma das maiores mineradoras do mundo, uma das empresas que mais lucram no mundo, fazendo aí a chamada responsabilidade social, defendendo uma causa contra a LGBTfobia, né? Defendendo a diversidade sexual. Então isso nos coloca também para pensar, ora, se uma empresa que eu sempre considerei tão importante, por que eu também não posso começar a compreender o porquê que grandes empresas estão apostando? Vimos aí campanhas publicitárias das mais variadas, trazendo esse debate da LGBTQI-fobia para Tu tá um pistolista fraco. as campanhas. Não pode errar essa monte de consoante aí, não. Isso mostra que a gente está numa constante evolução, né? Tem que aceitar a evolução. Não, mas muda demais. Antes era só LGBT. Não era isso? Sim. No comecinho. É que era de gays e lésbicas. E está aí, nós estamos aqui integrados. Dos amigos aqui. Bota aqui assim. Nunca disse que esse aqui não era meu amigo. Nunca neguei essa amizade. A amizade que é longa, muito longa. Então, como eu estava falando, não pode errar, porque também muda, porque vão adicionando. Agora a gente entrou numa Ou mais, já significa isso já.
aquele símbolozinho mais, é justamente também, eu penso, que seja para incluir todas as outras possibilidades, né, de gênero, as formas de se compreender a partir do gênero que a sociedade possa criar. Eu acho que isso também é uma questão que a sociedade precisa enfrentar. A sociedade, ela também tem um machismo estrutural. A gente sempre aprendeu que o homem tem que ser o provedor da família, a gente sempre aprendeu que o homem não chora, a gente sempre aprendeu que o homem não pode falar dos seus problemas, né, Ivan, com o próximo, que o homem não pode reconhecer uma derrota, o homem tem que ser o tempo todo valente, forte, superior, resistente. E que ser humano é capaz de ser assim o tempo todo? Chega uma hora que o homem não aguenta, que o homem desaba. E nós precisamos discutir isso, e a gente costuma, sobretudo o Ivan também, uma pessoa que debate muito esse tema, que se chama de masculinidade tóxica. Por que são os homens que mais sofrem acidentes de carro? Por que são os homens que mais sofrem acidentes de moto? Por que são os homens que mais se metem em cagada e confusão? Se matam. Que se matam, inclusive se suicidam, que matam aos outros também. Então é preciso, a gente precisa avaliar isso. A população carcerária é mais homem ou mais mulher? Tô entrando nesse ponto aqui, eu acho que é pertinente contar, uma pequena história. Eu vi no livro, esse dia eu estava lendo, que é assim, o homem, quando ele saía para caçar, na época das cavernas, quando o homem saía para caçar, saía em bando, só que eles não caçavam juntos. É isso. Cada um ia ali para sua espera, igual hoje em dia. Quem se tiver algum caçador aqui, vai saber. Cada um fica no seu moitá, não é isso? Cada um fica na sua espera. Eles não caçam junto, cada um fica na sua. Né? De mutuca. Na mutuca, isso, cada um fica na sua. E as mulheres não. Elas ficavam na caverna, em grupo, cuidando dos filhos, e até aí entra a questão de falar, né? E falando alto, mas falando alto por quê? Para animais que estivessem perto, ver muito barulho e pensar assim, opa, ali tem muita gente ali, se eu entrar ali vou acabar virando comida. E o cara não, o cara ia sozinho, às vezes ele se ferrava sozinho, caçando, naquela época não era com arma, não era com, não sei com pedra lascada. Com pedra lascada. Às vezes ele se lascava na caçada, entendeu? Porque não era junto. E a mulher não, a mulher era junto. E o cara é sempre sozinho, ele é sempre o porra louca, digamos assim. Que ele quer ser o fodão, é o porra louca, ele é o fodão. E a mulher não, ela trabalha em grupo, ela sabe que em grupo ela é mais forte, que ela pode proteger. Né? É isso, Tem milhões de coisas pra fazer. O cara não, o cara quer ser o bom. Então é por isso que talvez o cara se mata na porra do carro, porque quando ele tá sozinho, ele é o fodão, eu posso meter o pé aqui. Exato. E esquece que tem um poste. E quem nunca passou na infância assim, quero ver se tu é homem mesmo, faz isso, faz aquilo. Quantos desafios, né? Na Nós escola. homens não tivemos na escola, na rua, na rua do bairro, nas praças. Se tu é homem mesmo, faz aquilo. E o fazer a mãozinha aqui, a mãozinha aqui. Exatamente. Então, eu acho que, olha só, todos nós passamos por isso. Então, a nossa criação é uma criação machista também. E acaba que a gente absorve esses elementos, né? Muitos de nós acreditam que eles são verdadeiros e corretos. Vários, como nós, por exemplo, aqui acham que isso não é o caminho certo, né? Eu tenho uma filha hoje, uma filha de 13 anos, e ela gosta muitas das vezes, assim, quer jogar futebol, joga, quer soltar pipa comigo, com o irmão, solta, quer, sabe? Então não tem muita... Quer uma camisa do Flamengo, fiz uma questão, inclusive, de dar uma camisa do Flamengo para ela. Graças a Deus, uma menina aí no caminho certo. Não é verdade? Ainda bem que não falou de Então, São Paulo, muitas das vezes sentia muito isso, né? Que aqui não é lugar de mulher, isso não é brincadeira de mulher, isso não é profissão de mulher. Olha aqui para Paraupebas, por exemplo, quantas mulheres não estão hoje já trabalhando aí na mineração, operando equipamento pesado, trabalhando de mecânica e várias outras atividades, né? Muito importantes, inclusive, que se faz aí. Então, hoje, na advocacia, aqui no estado do Pará, as mulheres já são maioria do que os homens. Né? Por exemplo, nós vemos hoje, às vezes eu vou fazer uma audiência na justiça, a juíza é mulher, a servidora que auxilia a juíza é mulher, a advogada da outra parte é mulher, a minha cliente é mulher. Às vezes eu sou o único homem num ambiente feminino. Então, e eu acho isso maravilhoso, eu acho isso muito importante. A gente aprende muito nesses espaços onde as mulheres estão presentes. Eu prefiro. Eu até prefiro. Não, eu digo, inclusive, no aspecto profissional, no aspecto social, né? E além do que, evidentemente, também, eu prefiro também, tá? Elas são mais delicadas, elas são mais, vamos dizer assim, é mais prazeroso
tu debater com elas, você se mostrar que você é um homem que respeita as mulheres, que respeita a posição que cada uma ocupa, né? A gente tem discutido aqui em alguns grupos, inclusive na OAB, a gente faz muito isso, que essa questão do gênero não deve só ser discutida no meio das mulheres. A gente precisa discutir entre nós que tipo de homem tu é, que tipo de homem que você quer que o teu filho seja, que tipo de homem que nós vamos nos apresentar para a sociedade. Um homem que acha que mulher tem que estar na cozinha, um homem que acha que mulher não pode estar conduzindo uma função de liderança, uma função complexa e importante. Acredito que não. E hoje em dia ela já mostra na prática isso. Aqui, por exemplo, a presidência da OAB é de uma mulher, a presidência da Academia de Letras é de uma mulher, a presidência de diversos outros órgãos importantes são de mulheres. E assim, é importante enfatizar que não é porque é mulher, não, é porque elas conquistaram esse O espaço. espaço delas. E outra coisa, eu não gosto muito daquele pensamento que diz assim, olha, só tem um homem aqui, levantem vocês que nós queremos sentar. Eu acho que o correto, eu tenho certeza que o correto é, nós queremos paridade. Se aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 homens, nós precisamos de 5 cadeiras, pelo menos, para que as 5 mulheres se façam presentes. Então, eu acho que é sempre muito importante a gente estar atento a isso, né? Atento a... Às vezes você vai organizar, por exemplo, uma palestra, um seminário, alguma coisa, aí tu chama só homem. Tendo tanta mulher capacitada, reconhecida e tal. Então, hoje, nós da OAB, por exemplo, respeitar a paridade. A paridade tem que ser respeitada. E isso tem que ser naturalizado, inclusive. Tem que se tornar algo comum em nós. Quando tu for fazer uma atividade, por exemplo, onde você convidou 2 homens, por que não convidar mais 2 mulheres? Sim. Porque isso é um sinal de inteligência, vamos dizer assim. Isso é um sinal de maturidade. Isso é um sinal de que a gente ainda vai conseguir chegar num lugar mais adequado para a vida em sociedade. Respeitando as diferenças, respeitando as mulheres, respeitando os gays, respeitando os pobres, respeitando a nossa sociedade, os negros, né? os índios, os brancos, né? Enfim, eu acho que isso tudo é que faz com que a gente consiga acreditar, né? Porque a gente não pode desacreditar nas coisas. Quando tu achar que nada mais vai dar certo, vai continuar, né? O que tu está fazendo aqui então? A gente precisa acreditar que as coisas melhorarão, né? Acima de tudo, tem um ser humano, né? Exato. E a gente precisa do outro. E como é que eu posso me sentir feliz e livre se vocês aqui ao meu lado não são felizes e não são livres? Verdade. Né? A gente só vai ser eternamente feliz e livre, completamente feliz e completamente livre, quando todos que estiverem ao nosso redor assim também o forem. Lógico que isso pode ser uma utopia, mas o que será da vida se não forem as utopias também? Né? A gente não pode hoje querer funcionar daquela forma que muita gente pensa que é o certo, pragmática, excessivamente pragmática. Não pode ser assim, a gente precisa dar espaço, né, para que outras questões elas também sirvam de elemento fundamental para o caminho que a gente desenvolve na sociedade. É isso. Não, é isso não. Eu viajo aqui, né, um pouco na maionese, né? Não, mas eu acho que dá para... O bate-papo aqui Tu me puxa para... Não, é para fluir. Só que para a gente finalizar, para também não ficar aquela coisa muito maçante, tu entrou num ponto importante que eu nem queria voltar na questão política, mas eu vou ter que voltar porque, assim, a Câmara passada, a gente tinha 5 mulheres. Era a Cisa, a Kelly Adriana, Joelma Leite, Eliane Soares... Não, era só 4, então. Me perdoem se eu estiver me esquecendo de alguma. Era essas 4 mesmo, né? A representatividade feminina E hoje, é maior. Hoje é só uma. Nós só temos uma. Agora... Não, deixa eu finalizar. Hoje nós só temos uma. E a gente sabe que tem uma cota parlamentar. Muitos usam como cota feminina. Na campanha passada eu brigava com quem ficava falando isso. Falei, não é uma cota feminina. Pode ser também 30% só de homens. Exatamente. É cota de gênero. De gênero. Não é cota feminina. Não, tem uma cota feminina. Não é cota feminina. É cota de gênero. Entendeu? Tem que ter 30% de um dos gêneros. Exato. Ou homem ou mulher. Ou masculino ou feminino. Exatamente. E por que nós só elegemos uma mulher? Essas outras ficaram fora, sendo que tem
esse mínimo para entrar. Pois é, veja só, esse mínimo para entrar, que é confundido como sendo a cota das mulheres, porque isso está impregnado em nós, é aquilo que a gente conversou, esse machismo, tem que ter pelo menos 30% do outro gênero. Quem é esse outro gênero? A mulher. Não, é exatamente o que tu falou, pode ser ao contrário também. Inclusive, essa iniciativa, inclusive tu falou dos fundos aí, existe um fundo específico para as mulheres. Ou seja, tem se criado alguns mecanismos na legislação para que se potencialize a participação de mulheres no processo eleitoral, inclusive com recursos. Existe um recurso exclusivo para as mulheres, né? O nosso partido respeita muito isso, né? Até. Então, primeiro desafio, encontrar mulheres dispostas a concorrer. Segundo desafio, essas mulheres dispostas a concorrer, elas precisam ter os recursos e as condições também para poder fazer aquilo que a gente falou, estrutura mínima, para conduzir uma caminhada aí no processo eleitoral. Agora, as mulheres também, elas precisam cada vez mais serem despertadas, empoderadas, os espaços precisam recebê-las, os partidos políticos precisam privilegiar a participação e a militância delas. O partido político ele não existe só na época de eleição, ele existe dia após dia. A existência dele ela é perene, né? Então, nesse dia a dia da vida partidária, é preciso que essas discussões sejam potencializadas cada vez mais, para que quando chegue no processo eleitoral, não ocorra aquilo que nós já vimos muito ocorrer, que é a fraude. As mulheres, para preencher a cota, se coloca lá mulheres laranja. Simplesmente, preste teu nome aí para você poder preencher aqui. Aí no final a mulher não tirou nenhum voto, não fez um ato de campanha, né? Então ainda há isso. Ainda se vê, inclusive, se viu recentemente aqui em Paraupebas, processos judiciais com relação a essa questão aí de supostamente ter ocorrido candidatas laranjas. Eu confesso que nem sei que pé está esse processo, mas é por isso que eu falo supostamente, porque deve estar em discussão judicial ainda. Mas ainda tem esse tipo de coisa. Inclusive em outros partidos aí também, fora, em outros estados e tal, de que se usar a questão das cotas para burlar e fraudar o processo eleitoral. Mas, para finalizar, eu acho que é muito importante isso. É preciso que a gente potencialize a organização social, é preciso que as pessoas comecem a dialogar, é preciso que esses veículos de comunicação, que a comunicação ela seja mais eficiente, profunda, verdadeira e que alcance a ponta. É preciso que essas atividades que ocorrem no seio da sociedade, nos bairros, nas praças, elas tenham uma visibilidade um pouco maior, permitida através dos próprios veículos de comunicação. É preciso que o poder público crie um incentivo, né, ao empreendedorismo criativo, ao empreendedorismo das mulheres, ao empreendedorismo dos jovens, né? É preciso que a gente consiga criar em Paraupebas novas alternativas econômicas para que o nosso povo possa ser incorporado dentro dessa nova dinâmica econômica, para que a gente não saia daqui e para que a gente não fique eternamente sendo reconhecido como uma cidade que tem apenas um PIB virtualmente elevado, mas uma vida onde o nosso povo é pobre e sofrido. Verdade. Ganha-se muito, mas pouco se divide. Exatamente. E um brinde é isso aí, ó. Um brinde é isso aqui. Esse aqui é top demais. É um prazer, canecão lindo aqui, rapaz. Olha, do Paulo Pérez, um barril, né? Olha, eu desejo vida longa a vocês, eu desejo... Vida longa, rei. Eu adorei aqui, cara, livro do Jorge, olha, os personagens aqui do... Muito bacana. E vocês recebem muito bem os convidados aqui, olha, eu que cheguei um pouco, eu confesso assim, sem saber, né? Não, a gente também aqui começou assim, digamos assim, ao léu. A gente não tem experiência com áudio, visual nenhum. Não, vamos fazer e pronto, tá indo, né? Eu acho que isso é atitude, né, cara? Isso é atitude é o primeiro passo. Aí você vai agora aprimorando, vai evoluindo, vai amadurecendo, vai criando colaborações, né? Vai se alinhando às parcerias, vai se alinhando a outras pessoas e assim se constrói. Mas tem que ser. Eu falo lá na questão da caçada, eu vou voltar aqui, que os caras caçavam, mas eles saíam em bando. Até isso eles tinham consciência, a gente tem que ir junto. Exatamente. E tem que continuar junto.
Só que lá o cara quer ser ufa. Não, vocês vão aí que eu vou esperar aqui. Mas é assim, a gente sabe que se a gente cooperar, aprender com as mulheres, né? Se a gente cooperar e estiver junto, vai muito mais além. Tudo que a gente quiser vai ser potencializado 10, 20, 30 vezes, dependendo da quantidade de pessoas que você traz para o seu projeto para poder estar engajado e trabalhando. E a gente tem também muitas mulheres na comunicação aqui para Paropebas, né? Nas rádios. Tem umas mulheres boas aqui. Tem na TV. Tem uma pessoa da pesada aí, realmente. Parabéns a todas elas aí. Só mulher top. Bom, gente, então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo aqui. O Dr. Rubens tem Instagram? Tem sim. Rubens Moraes JR. Esse é o pessoal, vamos dizer assim. E tem um que é mais É o da... profissional, que profissional. é o Dr. Rubens 50. Positivo. Nós vamos colocar aí na descrição aí as redes sociais aí do Dr. Rubens. E é isso. Deixe suas considerações aí para quem nos assistiu hoje. Olha, eu acho que a gente conseguiu nesse bate-papo despretensioso percorrer diversos temas, diversos assuntos e se a gente parar para avaliar, todos eles se conectam, né? Sim. Todos se conectam. Quando a gente fala de direito, quando a gente fala de literatura, quando a gente fala de machismo, quando a gente fala de racismo, quando a gente fala de poder público, né, de políticas públicas, está tudo entranhado, educação, cultura, está tudo entranhado, tudo relacionado. Eu gosto muito sempre de estar debatendo essas coisas e outras mais também. Fiquei muito feliz de poder estar aqui, de poder ter dedicado assim, um pouco do que eu penso sobre as coisas, de como é que eu vejo um pouco a sociedade, né, a vida, o mundo. E estou aí à disposição para novas conversas sobre outros temas também. E contem comigo, estamos aí. Com certeza. Então é isso, gente. Oportunidades não faltarão, a gente está só no início dessa caminhada aí. E o que a gente quer é isso aqui, é esse bate-papo com essas pessoas influentes de Parauapebas que querem trazer um novo bacana. pensamento, um projeto bacana para nossa cidade. Porque a gente conversou aqui no início aqui, porque é muito polarizada essa questão de política aqui de Parauapebas. Apesar de Parauapebas ser uma sociedade que respira política, mas ainda está polarizado. Então a gente quer isso. Trazer pessoas, abrir o debate para que todos mais possam ver que tem A, que tem B, que tem C, que tem D. Exato. E fazer a partir daí suas próprias análises. Com certeza. Aí é o povo que decide. Exato. Só que dá às pessoas a oportunidade de verem as outras pessoas que estão aqui no nosso município para contribuir. Maravilha. Então é isso, gente. Muito obrigado aí. Fiquem Valeu, com Deus. pessoal. Até a e próxima. até a próxima. Show. Valeu.